Eu quero meditar com os irmãos nesta manhã no livro dos Salmos e o Salmo de número 103. Portanto, gostaria de convidá-los para abrir suas Bíblias para o livro dos Salmos e o Salmo de número 103. Salmo de número 103. Se você escolhesse talvez uma música que marcasse a sua vida, ou se você escolhesse uma canção que ecoa, e quando ecoa, você pode então lembrar e pode descrever, dizendo assim, olha, essa música é a minha cara. Ou então, essa música foi feita para mim. E se você tivesse a oportunidade de observar a história da sua vida, como que você iria compreendê-la? Será que você iria dizer, a minha vida ela foi muito triste, minha vida ela não valia muito a pena não para ser vivida de novo? Ou então você diria, a minha vida ela não teve muita graça, ela poderia ter sido vivida de forma melhor. Mas eu quero dizer para os irmãos, dizendo assim, outra pessoa poderia pensar, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse as benesses, ou então as benevolências de Deus, a sua longanimidade na minha vida, o que eu iria viver? Ou então, como seria a minha vida? Ou alguém poderia dizer ainda, mesmo diante das dificuldades que eu tive, o Senhor sempre esteve comigo. Deus, ele foi misericordioso em toda a minha vida. Eu olho para a minha vida e posso perceber a mão de Deus em minha vida constantemente. Se não fosse a bondade do Senhor, eu estaria perdido. E por conta disso, eu louvo ao Senhor. O Salmo 103, ele é uma declaração de louvor. Esse Salmo 103 é um hino para ser cantado. E que ele exalta exatamente isso, ele expressa exatamente isso. Se não fosse a bondade do Senhor, eu estaria perdido. E por isso eu louvo. Quero ler então com os irmãos o Salmo 103 e ler este salmo e meditarmos um pouco nesta manhã. Ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova de graça e misericórdia, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabelece o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos,
valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez pedimos o teu auxílio, pedimos a tua direção para que neste momento possamos estar sendo desafiados por tua palavra, sendo conduzidos por tua vontade, e que possamos aqui, nesta terra, enquanto aguardamos a tua volta, estarmos sendo conduzidos de acordo com o teu querer. É isso que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Se não fosse a bondade do Senhor, eu estaria perdido, por isso eu louvo. Nessa manhã eu quero compartilhar o Salmo 103 e observar que este salmo, ele é uma expressão de louvor. Na verdade, ele é uma convocação de louvor do salmista aqui, provavelmente então que seja Davi, para que todos possam se reunir e louvar ao Senhor. Essa convocação que ele faz em dois níveis. Um nível, então, que é dos seres humanos, é uma chamada que é pessoal, muito íntima. Ele também chama de forma coletiva, ele chama os outros homens, mas também lá no final do Salmo 103, ele vai chamar os anjos para louvarem ao Senhor. Ele também vai chamar todas as criaturas da terra para que possam louvar ao Senhor. Mas eu quero observar o primeiro chamamento que ele faz de forma bem longa, inclusive, ele pega do versículo 1 até o versículo 18, chamando todos os seres humanos para louvarem ao Senhor. Mas de forma muito íntima, o salmista ele convida para que você, individualmente, possa adorar ao Senhor. Ele diz que é um chamado pessoal. E aqui o Salmo 103, talvez depois do Salmo 23, ele é o salmo que mais se faz música sobre ele. É um salmo que, se você for pesquisar, existe salmo diversos, e então de muitas maneiras que são cantadas este hino do número 103. E dos salmos que Davi ele escreveu, esse aqui ele é o menos pessoal. Ele é o menos que fala sobre ele mesmo, mas ele fala de uma convocação para os homens, os anjos, a criação, todos juntos louvarem ao Senhor Deus. Nos versículos 1 a 5, existe aqui a convocação que ela é íntima, é o primeiro chamado. Esse convite aqui ele é pessoal, ele chama para bendizer ao Senhor. É um convite aqui que ele é íntimo, é um convite feito não com palavras rebuscadas, não com palavras difíceis ou de eloquência única, não. Mas o Salmo 103, versículos de 1 a 5, é um convite de alguém que sabe que é desânimo, de alguém que sabe e já experimentou tristeza, de alguém que muitas vezes, inclusive, já esteve à beira da morte, e por muito tempo ele experimentou a apatia, ele experimentou a frieza era a sua companheira. E esse salmo aqui, ele é de uma ligação interna. E ele começa dizendo, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Em outras palavras, ele diria, abençoe o Senhor, ó minha alma. Salmo 103, versículo 1, ele começa com o comando para a própria alma falar com o Senhor Deus. E de maneira que possa glorificar a Deus. Ele descreve a sua majestade, descrevendo toda a beleza total, descrevendo tudo o que é verdadeiro sobre Deus, em termos de atributos, em termos também de suas obras. O salmista, ele fala para ele mesmo, ó meu Senhor, meu Senhor, que a minha alma possa te bendizer. Ó meu Senhor, que a minha alma possa estar constantemente bendizendo o Senhor. Alma minha, abençoe o Senhor. Alma minha, que eu possa então perceber a grandiosidade do meu Deus. E de fato, a adoração ela começa aqui. A adoração, ela só é percebida e estimulada pelo tanto que você conhece a Deus. A adoração individual,
íntima, ela só pode ser percebida por você mesmo, pelo tanto que você conhece a Deus. Se você conhece pouco a Deus, o volume da voz dele, a voz de Deus, ecoando aqui nesse convite para adoração, vai ser baixa. Se você conhece pouco a Deus, a voz dessa convocação aqui, que é íntima, não vai passar de um sussurro. Talvez tão baixinho que nem se perceba a presença desse convite. Ou se alguém usa a vida para se inundar das paixões carnais, para se inundar das transgressões, pecados, das iniquidades, será muito difícil de ouvir a voz do Senhor Deus nessa convocação da sua alma para adorar ao Senhor Deus. Essa convocação aqui, ela é pessoal, ela é íntima, ela é um chamamento para adoração, que aqui está o assunto da alma. É um desejo de quem realmente conhece o Senhor. É um desejo de quem realmente conhece o seu amor, a sua compaixão. O conceito de adoração, ela envolve a pessoa. E note que não existe aqui instrumentos tocando, não existe luz negra em cima do palco, não existe pessoas rodopiando, não existe nada além do que uma íntima conversa entre o indivíduo e você mesmo. Aqui nós temos o que a adoração, ela realmente é. Ela parte do coração. A adoração é o reflexo daquilo que alguém conhece sobre Deus. É o reflexo de alguém que tem o seu caráter e conhece a Deus de forma tão íntima e que tem Deus como seu Salvador. A convocação é: louve a Deus, adore o Senhor, ao Senhor e só a Ele. Mas isso deve ser feito de forma sincera. E a adoração, de fato, a declaração, ela continua dizendo: tudo, versículo 1 do Salmo 103, tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. E aqui, com todas as forças, com todas as faculdades mentais, com toda a inteligência, com todo o ser do ser humano, com toda a sua complexidade, ao adorar a Deus dessa forma, nos faz entender que nós devemos abençoar o seu santo nome, que envolve sua santidade, que é a sua separação do pecado. Envolve isso. O versículo 2 nos mostra como devemos viver a nossa vida. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele, falando desta forma, nos faz colocar como sendo a meta de que nós devemos sempre lembrar do que o Senhor Deus ele fez em nossas vidas. E por lembrar dos seus benefícios do Senhor, alguém pode estar se perguntando como é que isso pode ser feito. E a resposta está lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 11 até o versículo 20. Deixe marcado o Salmo 103, mas eu quero mostrar para os irmãos a recomendação dada pelo próprio Deus sobre as lembranças que eles teriam ao longo de suas vidas. E em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11, ele mostra o perigo de não se lembrar do Senhor Deus. Aqui no versículo 11, ele diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morando nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água de pederneiras, que no deserto te sustentou com maná,
dos que teus pais não conheciam para te humilhar e para te provar e, afinal, te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá forças para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que hoje, sob juramento, prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares por outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Existe uma resposta para como a gente deve lembrar do Senhor? Existe, e aqui em Deuteronômios 8:11 em diante é uma delas. Nós devemos lembrar dos benefícios do Senhor, e aqui ele dá algumas instruções sobre isso, para que você não atribua todas as conquistas que você experimenta, que você então pode perceber a você mesmo. O salmista declara no versículo 12, para que depois de ter tido comido, tiveres fartos, depois de haveres edificado boas casas e moradias, depois de multiplicar tudo isto, ele diz, versículo 14, para que não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor. Nós devemos lembrar dos benefícios do Senhor, para sempre lembrar de quem nos dá todos esses benefícios. Nós devemos lembrar dos benefícios do Senhor, para que o Senhor não humilhe e para que nós não sejamos testados, mesmo diante de fartura. Os versículos mostram que, versículo 16, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Nós devemos sempre lembrar do Senhor, para que Ele não testifique contra nós mesmos. No versículo final, no versículos 19 e 20, nós podemos perceber que para que você não pereça, nós devemos sempre lembrar dos benefícios do Senhor. As nossas vidas, nossa vida envolve louvor a Deus. E uma das razões são os seus benefícios. É provável que nós não conheçamos todos os benefícios que Deus ele faz ou que ele fez em nós. Versículo 3, ele dá, do capítulo 103, do Salmo 103, ele nos dá uma orientação com relação a isso, dizendo, ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades. Essa declaração, ela faz menção ao Evangelho. Nosso agradecimento a Deus parte de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. Pessoas que reconhecem o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador e hoje são perdoadas. Eu estou perdoado, eu fui perdoado e continuarei sendo perdoado pelo Senhor. E eu seguirei cantando e contando as bênçãos do Senhor nosso Deus. E quando nós somos recebidos pelo Senhor, a nossa alma, ela é curada. As nossas iniquidades, elas são perdoadas. O nosso orgulho, as nossas paixões carnais, os nossos desejos dos olhos, a concupiscência da vida, o ódio, a rebelião, a mágoa, tudo o que alguém tinha contra Deus, a rebelião contra Deus, nós somos curados. E algo aqui que é extremamente bom é que hoje nós experimentamos uma parte de um todo que nós viveremos no futuro. Hoje nós recebemos o descanso de termos nossa alma curada por Deus. O Evangelho faz parte disso, o Evangelho então tem um papel sobre isso também, mas haverá um dia em que nós viveremos e desfrutaremos de um corpo plenamente perfeito na presença de Deus. É exatamente isso que ele diz no versículo 4, em que ele fala, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Ele nos coroa como filhos e filhas reais, com benefícios experimentados hoje, celestiais, com o amor comprometido,
E essa promessa de amor, ela não será interrompida, ela será para sempre, e o fruto desse amor será desfrutado para sempre com o Senhor nosso Deus. O versículo 5 lhe diz: Ele é quem farta de bens a tua velhice. A vida santificada e abençoada, ela é plenamente satisfeita em Deus. Se nós andamos com o Senhor, se você foi alvo da graça do Senhor, se você caminha de maneira que Deus lhe mostra eternamente com suas bênçãos celestiais, aquelas que nós estamos aguardando chegar lá, eles então literalmente nos mostram e declaram a enxurrada de amor que Deus ele tem colocado em nossos corações por tudo o que ele tem preparado. E como resultado disso, o versículo 5, ele diz: a tua mocidade se renova como a da águia. A vida satisfeita é vida desfrutada do Senhor. É uma vida que, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das provações, ela é forte, é uma vida nutrida pelo Senhor, é uma vida que floresce no Senhor nosso Deus. O primeiro chamado, ele é um chamado interno. Ele é um chamado aqui que ele é pessoal. Ele reflete a relação que é nutrida entre você e Deus. Essa aqui é a adoração sincera. Esse aqui é o produto do amor a Deus. É um produto de um coração que reconhece os benefícios que ele tem feito na sua vida. Você tem sido recebido pelo Evangelho, o Evangelho lhe recebeu, e dessa forma tem desfrutado da salvação hoje, mas que será plenamente satisfeita em Deus no futuro. Agora nós vamos perceber também que existe um chamado coletivo. O salmista ele fala para aqueles que já perceberam e viram a Deus, fala para pessoas que o Senhor lhe realiza ação em todos e para todos. O salmista aqui, ele fala e fez menção, inclusive, que foi percebido por Moisés e por todo o povo de Israel. Ele revelou os seus feitos para Israel, mostrou as suas alianças, suas justiças, mostrou tudo o que foi realizado com retidão. Ele sempre trabalhou com retidão, de maneira perfeita e de maneira justa. Ele que nos dá graça e perdão. Ele sempre está trabalhando de maneira perfeita, de maneira justa, e de acordo com os princípios absolutamente justos, ele faz todas as suas obras. Ele é inabalável nas suas correções, nos seus julgamentos. São julgamentos exatos. Ele fornece justiça para aqueles que são feitos para pecar, mas ainda assim, os seus julgamentos são retos. E tudo bem essa relação, nós que somos pecadores, cometemos pecados contra o Senhor Deus, Ele olha para nós e concede justiça. Ele nos declara justos, mas mesmo assim não afeta o seu senso de justiça, porque sua justiça está baseada no Senhor Jesus Cristo. Como Deus pode fornecer compaixão, como Deus pode fornecer justiça a pecadores e ainda ser considerado justo? A resposta é que Ele pode nos dar misericórdia, graça, perdão, porque Ele puniu a Cristo, Cristo morreu em nosso lugar, Cristo morreu na cruz por nossos pecados, e só dessa forma nós podemos ser considerados justos. Só desta maneira. Só através da cruz do Senhor Jesus Cristo, porque este foi o plano redentor de Deus. O versículo 8, ele nos dá motivos para abençoar o Senhor, para dar graças ao Senhor. Ele fala que o Senhor, ele é misericordioso e compassivo, longânimo para se enfurecer e abundante em seu amor comprometido. O salmista nos lembra que o amor de Deus, ele alcança o céu e vai além. E pela graça de Deus, nós somos alvo do amor de Deus. E que sem a morte de Jesus Cristo na cruz, não haveria perdão para os nossos pecados. O salmista nos lembra que Deus, ele é amoroso, mas o seu amor, ele está na base da sua própria justiça.
e Cristo se fez justiça por nós. A sua benignidade, o seu amor comprometido, o seu perdão que é completo de todos os nossos pecados, são tão impressionantes, tão vastos, que só podem ser explicados por duas ilustrações que mostram o que, naquela época, eles entendiam como sendo infinito. A primeira ilustração está no versículo 11, que o salmista, ele diz: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Naquela época, olhar para o céu era algo, então, que não se via limites. Dizia, olha, com relação ao infinito, o que eu conheço é o céu. Do céu em diante, há um infinito aqui que é comparado com o próprio Deus. E o salmista, ele olha para o céu e diz, o salmista não tem os dados da NASA, ele não tem os telescópios, onde eles podiam observar o espaço, as galáxias, tudo o que havia. Ele pode então olhar só para o céu e dizer, olha, com relação a Deus, o amor de Deus é tão infinito que é uma distância entre a terra e o céu. Nós não conhecemos limites com relação a isso. A outra ilustração que ele mostra no versículo 12, quando ele diz: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Indo de direções opostas, indo para o infinito, o Ocidente do Oriente, assim afasta as nossas transgressões. Ele mostra que estes dois pontos vão para o infinito, e é assim que ele fez com as nossas transgressões. O versículo 13, ele revela que ele é consciente de quem nós somos. Ele entende. Ele conhece o nosso quadro. Ele conhece a nossa estrutura humana. Ele está consciente de que viemos do pó e para o pó nós retornaremos. Ele entende isso. Ele conhece a fragilidade da nossa vontade. Ele conhece a força de nossos impulsos pecaminosos. Ele conhece a violência do nosso egoísmo. Ele conhece a prontidão da nossa desobediência. Nós estamos prontos a desobedecer. Ele conhece o rompimento fácil da nossa oração, o caráter frágil da nossa alegria. Ele sabe tudo isso. Ele nos conhece perfeitamente, afinal de contas foi ele quem nos fez. Ele sabe tanto, e diz no versículo 15, falando desta forma: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Ele é infinito, e o que nós somos? Ele entende que nossa escassa força, nossa fraca força, nossa pouca força está em nós. E por ele entender, ele continua sendo um Deus benigno. Ele continua sendo um Deus que estende o seu amor, estende até o infinito. Ele entende isso. No versículo 17, ele fala aqui de eternidade em eternidade. Mostra aqui então que o seu amor, ele vai até o infinito. O que é que isso significa? Significa que enquanto Deus existe, Deus ele tem um amor de aliança com o seu povo. Enquanto Deus existe, esse amor não começou quando você começou a acreditar em Deus. Nunca houve um momento na mente de Deus em que ele não amou os seus. Nunca houve. Nunca. Na eternidade passada, antes que houvesse mundo, antes que houvesse tudo que nós conhecemos hoje, se não fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus tinha o pleno amor estendido àqueles que ainda não haviam sido criados. Só existia então a Trindade, mas mesmo assim, Deus, ele estendeu o seu amor para aqueles que ainda nem tinham sido criados. Quem ele ama? Ele ama aqueles que o adoram. Ele ama os verdadeiros adoradores, que manifestam a sua verdade na adoração. No versículo 18, ele fala: para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Aqueles que são fiéis, aqueles que são obedientes,
aqueles que caminham dentro da vontade do Senhor. Ele ama esses. E em segundo lugar, eu quero mostrar para os irmãos que este amor, além de ser uma chamada para os homens, além de ser uma chamada para os seres humanos, é uma chamada também para os seres que foram criados, os anjos e o restante da criação desta terra. Eles são chamados para adorar ao Senhor. Eu quero fazer isso mostrando os versículos 19 até o versículo 22. 19 e 20 diz assim: dos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. 4 coisas são ditas aqui sobre os anjos. De fato, em toda a palavra de Deus. Eles são de Deus, eles são fortes, eles são obedientes, eles servem ao Senhor nosso Deus. Eles estão sempre adorando a Deus. As suas vozes nunca são silenciadas. O salmista aqui, eles convida eles, inclusive, para continuar abençoando o Senhor. E lá no versículo 21, ele vai além dos anjos. Ele diz: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. E o salmista, ele encerra convidando todos para louvar ao Senhor. Ele diz: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Toda a criação é chamada para louvar. Portanto, a adoração a Deus é primeiro interna, ela parte de um relacionamento que é íntimo entre você e Deus, ela parte do tanto que você conhece a Deus, do tanto que você então pode ter no momento mais íntimo, mais solitário, não no momento onde tem muita gente, que isso pode ser maquiado, pode ser feito como forma de teatro, mas é na intimidade. Como você se relaciona com Deus? Como você está no momento onde você está no silêncio? Só você e Deus. Essa convocação é feita na parte pessoal, íntima, mas também essa convocação ela é externa. Ela reúne os santos, ela reúne aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Salvador e vivem para o seu Salvador, apesar dos pecados que ainda cometemos, apesar dos problemas que ainda temos. Deus nos convoca para fazer uma adoração sincera, porque a sua base é a sua própria justiça. E quando nós cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador, a nossa justiça é o próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, Ele nos declara perdoados. Ele nos declara justos. E quando isso acontece, isso não anula a sua justiça, não torna Deus um juiz menor, não, porque a sua justiça ela é plenamente completa e satisfeita do Senhor Jesus Cristo. E depois o salmista, no Salmo 103, ele faz uma convocação universal. Ele chama todos para adorar ao Senhor, inclusive os anjos, que o seu papel hoje em dia ainda é adorar ao Senhor, ainda é realizar a sua vontade, ainda é realizar e trabalhar para o seu serviço. Aqueles que estão constantemente adorando o Senhor, o salmista, ele lembra, ele olha para eles e diz: olha, inclusive os anjos, bendize ao Senhor, adore ao Senhor. Note aqui que essa crescente, ela é incrível. Ela começa com um fortíssimo culto, o culto aqui que ele é com uma pessoa só, com uma pessoa, é um culto forte aqui, pronunciado em nome de Deus, e ele termina com o universo todo adorando a Deus, mas ele termina num som muito baixo. Na música poderia ser caracterizado como sendo pianíssimo, muito baixo. Ele acaba voltando onde começou e ele encerra da mesma forma que ele iniciou. Ele diz assim no versículo 22, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que também é uma maneira de dizer que comece comigo. Ele aqui está falando e dizendo, deixe comigo.
Essa adoração, ela começa comigo, mas ela também termina comigo. Deixe comigo. É produto do nosso coração. Que eu seja o adorador que tu queres. Que eu veja e ainda possa relembrar das benignidades que o Senhor Deus fez na minha vida, de todos os momentos que o Senhor Deus me proporcionou. E desta forma eu nunca possa me orgulhar de meus feitos, mas que eu possa sempre lembrar que Deus foi quem me concedeu cada benesses, cada benevolência em minha vida. Mas que ao mesmo tempo também o mundo ele possa ver e que ele também possa perceber que tudo o que nós vivemos aqui não passa de algo que é temporário, que é pó, mas que um dia nós iremos desfrutar eternamente da presença do Senhor Deus. Ele convoca todos para que possam também adorar ao Senhor. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo desafio que o Senhor nos dá neste dia, de sermos adoradores e desta forma também reconhecer que a adoração é um processo íntimo, pessoal. Ela passa do nosso conhecimento de Deus e ela transpõe e ela chega à coletividade, chega às outras pessoas, chega ao universo, chega ao mundo, na convocação dos anjos, para que juntos possamos bendizer o nome do Senhor Deus. Que nesta tarefa, que na verdade é um privilégio, possamos sempre reconhecer a tua misericórdia e a tua benignidade. Somos gratos a Deus por isto, em nome de Jesus. Amém.